Olá, tudo bem? Deixa eu compartilhar com você um trecho da palavra do Senhor que se encontra lá em Tiago, capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11, que diz assim: O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Faz diferença para você considerar quem você é diante de Deus? Considerar o fato de que você é filho do Senhor, o fato de que você é herdeiro de Deus? Deveria, porque é exatamente isso que Tiago está trazendo à lembrança dos seus leitores naquela situação difícil na qual eles estavam passando. Dificuldades em relação a questões financeiras, dificuldades em relação à orfandade, muitos tinham perdido seus pais, dificuldades de viuvez, mulheres tinham perdido seus maridos, dificuldades relativas a patrões que estavam agindo de maneira injusta, impondo acusações falsas sobre eles. Muitos estavam retendo o salário que era devido a estes irmãos que estavam ali exercendo o seu trabalho, exercendo a sua função. Tiago, então, dá uma diretriz para aqueles irmãos, dentre outras que ele já fez e que ele ainda vai fazer no capítulo 1. Nós já vimos, por exemplo, que Tiago diz para aqueles irmãos que eles devem ver as tribulações como motivo de grande alegria, pelo resultado que ela trará. Ou seja, Deus está nos conformando à imagem do seu Filho, promovendo a verdadeira maturidade. A verdadeira maturidade cristã, ela não vem com os anos, mas ela vem com a conformação do Senhor Deus ao nos moldar, ou melhor, a Deus nos conformando à imagem do seu Filho. A palavra de Deus também nos diz que se alguém necessita de sabedoria, deve pedir a Deus. É o que nós vemos do versículo 5 até o versículo 8. Agora, Tiago convida os seus leitores para que eles considerem a sua condição diante de Deus. Veja o versículo 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. O irmão de condição abatida, essa é a ideia da palavra condição humilde. O irmão de condição abatida, o irmão que muitas vezes tem perdido e tem encontrado grandes privações, glorie-se na sua dignidade. A palavra dignidade aqui, ela significa elevação, exaltação. O que Tiago está querendo dizer para aqueles irmãos é que eles devem considerar a sua condição diante do Senhor Deus. Embora passando por privações, embora passando por dificuldades, eles eram herdeiros de uma grande promessa. Embora sendo pobres ainda nesse tempo, eles eram ricos no Senhor, por causa da redenção em Cristo. Por isso, Tiago, então, tira os olhos daqueles irmãos das circunstâncias e faz com que eles olhem para a sua condição, para aquilo que os estava aguardando. A nossa pátria está nos céus. Nós estamos passando por aqui por um breve tempo. Não é à toa que a Escritura nos chama de forasteiros. Faz diferença para você considerar a sua condição diante das lutas? Faz diferença para você saber que, pelo fato de Cristo ter redimido a sua vida, agora você, ainda que esteja pisando no caos, ainda que esteja caminhando numa situação não muito confortável, você está em direção àquilo que o Senhor preparou para você. Isso faz diferença para nós. Isso deveria fazer diferença para nós. Veja que Tiago agora ele faz um contraste entre aqueles que devem se gloriar ou se contentar na sua condição diante de Deus, em relação àqueles que têm se contentado com as coisas materiais. No versículo 10, Tiago ele diz: "E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos." Veja que não é pecado a riqueza em si. O grande problema é quando nós colocamos o nosso coração nas riquezas,
ou em qualquer outra coisa, senão em Cristo. Os ricos a quem Tiago se dirige aqui, muito provavelmente, eram pessoas que estavam também no contexto daquela comunidade. O capítulo 2, o versículo 2, nos dá a entender que aquelas pessoas estavam envolvidas no contexto da comunidade. Mas poderia ser também aqueles que estavam fora e que Tiago os qualifica mais lá para frente como pessoas que realmente são ímpias. Agora, elas não são ímpias porque são ricas. Para que a gente não entre nessa batalha ideológica que a gente tem visto por aí já há um bom tempo, onde parece que ser pobre virou uma espécie de sacramento nos nossos dias. Veja que Tiago, ele está falando para pessoas que estavam especificamente passando por privações, situações difíceis. Agora Tiago, então, se volta para aqueles que colocam seus corações nas riquezas, e Tiago lembra os seus leitores dizendo o seguinte, olha, eles vão passar como a flor da erva. Embora eles venham a se gloriar nas coisas que eles estão vendo hoje, o fim deles não é um fim bom. Eles serão julgados. Eles passarão. E aí quando a gente lembra daquilo que João nos diz, no capítulo 2, no versículo 17, João diz que o mundo passa, assim como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Onde você tem colocado os seus olhos? Para onde você tem olhado nos nossos dias? Veja que o aconselhamento do pastor Tiago não é um aconselhamento convencional se você for comparar com os aconselhamentos dos nossos dias. Tiago, então, ao receber alguém no seu gabinete pastoral, ele diz, meu filho, você tem considerado o fato de ser filho de Deus? Você tem considerado o fato de ser herdeiro de uma grande promessa? Isso tem feito diferença na sua vida? Irmãos, nós nem sempre iremos ganhar. Muitas vezes nós iremos perder. Mas não importa. O que nós devemos saber nesse momento é que em Cristo nós somos mais que vencedores. Por causa de Cristo, por causa do nosso Redentor, nós somos herdeiros não só de uma grande promessa, nós somos filhos de Deus. Ele não só nos perdoou, ele providenciou para mim e para você um novo endereço. Isso deve fazer total diferença na nossa vida. Que Deus te abençoe e que possamos nos contentar com a nossa condição diante de Deus e não colocar os nossos corações nas coisas que nós podemos ver. Coloque o seu coração em Cristo. Nele nós temos vida. Nele nós temos vitalidade. Que Deus nos abençoe. No nome de Jesus. Amém.